Como encontrar consolo na aflição? Talvez você chegou aqui nessa noite e deve estar pensando, mas eu não tenho nada a ver com esse tema. Esse tema não é para mim, eu ainda estou numa caminhada cristã e eu estou muito alegre, muito feliz. Mas talvez você já tenha um longo tempo de caminhada e você já passou por algum tipo de angústia da alma, uma noite escura da alma, já enfrentou algum tipo de aflição. Se não é você, alguém próximo de você já enfrentou algo desse tipo. Talvez você esteja convivendo com alguém às suas portas ali. Mas se você não passou por isso, saiba, a vida cristã, não que ela seja de altos e baixos, mas ela passará por esse momento. Então, meu desejo nessa noite é que a gente possa ouvir esse sermão como sendo um sermão para todos. Para que a gente possa saber como lidar com a aflição, a angústia e como também a consolar os nossos irmãos queridos que estão passando por isso. Por isso, quando as dificuldades persistem em sua vida e ela não muda de um dia para o outro, rapidamente surge aquele sentimento de confusão na nossa mente, de impotência. Essas coisas parecem nublar a nossa mente rapidamente, de tal forma que nós ficamos vendo as coisas obscuras à nossa volta e levando a crer que as dificuldades são singulares em nossas vidas e que ninguém entende o que a gente está passando. Mais ainda, que você está sozinho. Parece que assim é a nossa vida diante da aflição ou da angústia. A cada vez que você se esforça ainda mais para melhorar a situação, parece que só se agrava o problema. Você está se esforçando ao máximo para se ver longe daquela angústia que você está enfrentando e entender o que está acontecendo de fato com a sua vida. Mesmo assim, você não consegue encontrar resposta alguma para aquele momento. É assim que você já lidou com a aflição, a angústia na sua vida alguma vez? Por isso, quando pensamos a respeito da providência de Deus, quando olhamos para a providência divina, meus irmãos, não podemos condicioná-la simplesmente a resposta, a estratégias, conforme nós queremos. Porque ela está ligada diretamente com a sua própria presença. Mais do que conselhos práticos. De fato, o que nós queríamos era alguém nos orientando, nos aconselhando nesses momentos ao nosso lado, nos trazendo palavras de conforto. Mas nesses momentos, quando olhamos para a providência divina, como eu disse, mais do que conselho, Deus nos dá a si mesmo, a sua própria presença diante desses momentos. Não estamos só. Por isso eu te convido a abrir suas Bíblias no Salmo de número 77, é o Salmo que iremos ver nessa noite. Salmo de número 77, Salmo de Asaf. Temos estudado na EBD e vamos seguir também com alguns desses salmos durante os domingos próximos. Salmo de número 77 diz assim: Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança anos de tempos passados. De noite indago no meu íntimo, e o meu íntimo pergunta, e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a promessa para todas as nações, as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso, ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza e os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas,
mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Oremos mais uma vez. Pai, te louvamos nessa noite, pela tua grandeza, por tua bondade sobre as nossas vidas. Nessa hora eu coloco a minha vida em tuas mãos, Senhor, para que possa ser um instrumento usado por ti, Senhor, para que possa pregar a tua palavra, Senhor, a tua igreja, Senhor. Igreja de Deus. Senhor, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações profundamente. Toda glória seja para ti somente. Toda glória seja para ti somente nessa noite. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Um pouco mais sobre Asaf, olhando em todo esse contexto do Salmo. Uma visão bem panorâmica, bem rápida desse Salmo, a gente observaria do verso 1 ao verso de número 9, a aflição de um homem passando por algum momento. Não temos algo definido, tão especificado no Salmo, não sabemos que circunstâncias estão acontecendo aqui com a vida dele, mas o que sabemos, ele está passando por algum tipo de aflição. O verso 10 é uma espécie de mudança rápida na sua vida. Parece que a chave muda. É o pivô do nosso Salmo. E do verso 11 ao verso 20, nós temos o consolo encontrado na vida do salmista. Quem era Asaf? Asaf era um homem de mente instruída, exercitada, vivia sempre trabalhando diante do Senhor, não vivia de forma ociosa alguma. Muitas vezes ele era tocado por um tom melancólico. Isso cada vez mais mostrava que ele era pensativo, contemplativo, e uma característica bem marcante para a vida desse homem, que vale ressaltar aqui, ele era crente. Crente enfrenta tipos de angústia e aflição na sua vida. Ele era um homem piedoso, mas havia nele um toque de tristeza, que fazia com que as suas composições tivessem um sabor forte, como é todos os salmos escritos por Asaf. São 12 salmos pregados por Asaf, ou escritos por Asaf, suas orações. Esse salmo que estamos vendo, o Salmo 50, que será pregado pelo nosso irmão André, e a partir do 73, que é o salmo que estamos estudando na EBD, até o salmo de número 83. Asaf era de fato um servo de Deus. Asaf era um homem que conduziu o povo por toda a caminhada aos cultos públicos. Ele foi um bom guia. Na realidade, esse homem não tinha outra situação que enfrentasse agora, bem diferente do que era nos tempos passados. Isto é, simplesmente ao se lembrar da situação que ele estava passando, ele começou a gemer. Parece que o Senhor havia abandonado o seu povo. Parece que o Senhor não estava agindo como antes na vida dos seus servos. Gemer aqui tem o sentido de chorar em alta voz, é o que acontece logo no início. Grito ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, passo a gemer, como ele diz no verso de número 3. Isso é, a sua alma era uma alma de oração. Você lembra de Ana, que vai dizer que Ana derramava a sua alma diante do Senhor? Aqui a mesma realidade do salmista, alguém que derramava a sua alma diante do Senhor. O objetivo do sermão dessa noite, e eu oro a Deus para que seja desta forma, para que sejamos guiados da decepção para a esperança, do desespero para a confiança de Deus cuidando do seu povo, de uma mente adoecida como é a mente do Asaf, e talvez a mente de muitos irmãos que já passaram por essa situação, ainda enfrentam situações assim, que se recusa a ser consolada, para uma mente fortalecida, com o quê? Recordando Deus, do que Ele fez, dos seus prodígios, da sua grandeza. Estamos diante de um salmo de lamento, meus irmãos. Talvez olhar para um salmo de lamento nos faça pensar como é difícil ver um homem de Deus, um servo lamentando, mas ele não está lamentando por algo ruim, mas ele está lamentando por sentir vontade de estar mais perto de Deus. Não é um questionamento no sentido pecaminoso, mas é um lamento positivo aqui na vida do salmista. Quando eu olho para esse salmo, ele é associado ao salmo de número 74, que lamenta também a destruição do povo de Deus e o cativeiro de Judá. E ambos os salmos, tanto 77 como 74, nós temos uma expressão muito conhecida, que talvez você já tenha lido no salmo de número 74, que é o salmo de Davi, ou talvez você já tenha dito com seus próprios lábios a seguinte expressão: ó Deus, por que rejeitas para sempre? Por que nos rejeita para sempre? Você já orou assim alguma vez? Isso é uma oração sincera de um crente. Isso é um questionamento sincero na vida de um crente, e olha o estado interno do salmista buscando animar a sua alma, nesses momentos, pela consideração das grandes coisas que Deus fez, da sua obra, da sua misericórdia. Ambos os salmos se voltam então para o êxodo do Egito, onde o salmista de fato foi consolado por Deus. Assim nós precisamos pensar então rapidamente, com o salmo de hoje,
olhando para a vida do salmista da seguinte forma: o caminho seguro da oração. Olhe para o teu texto rapidamente, a partir do verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz. O grito do salmista aqui por socorro, seu gemido rapidamente aqui direcionado a Deus logo no verso de número 1, é uma expressão comum a se fazer. A oração é a coisa mais natural, é a reação mais natural na vida de um crente, daquele que crê em momentos de crise e sofrimento. Não é isso que acontece com a sua vida? Logo que enfrentamos esses momentos, passamos a orar. O fato é que não oramos apenas nesses momentos. Não é apenas nos dias de crise, de angústia que passamos a orar. Mas eu creio que o salmista também orava, buscava a Deus constantemente. Mas veja, o sincero clamor de um indivíduo a Deus que não é ingênuo, não há ingenuidade nenhuma da nossa parte, meus irmãos. Orar a Deus dessa seguinte forma, elevando a Ele a nossa voz e clamando até que Ele nos atenda. Uma coisa é certa, segundo as Escrituras: Deus ouve as nossas orações. Deus atende o nosso clamor, talvez não como você espera que seja atendido, mas Deus está atento à súplica dos seus filhos, ao clamor dos seus filhos. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está à procura de Deus. Ele reconheceu o único que pode trazer consolo à sua alma. Normalmente o que vemos é o quê? Crentes buscando o Senhor em dias de angústia, de sofrimento. Errado ele não está. Pior se ele fizesse isso que distante do Senhor. Se ele buscasse ajuda, não que fosse errado, na ajuda de outros homens, talvez ajuda de uma psicologia, talvez ajuda, sei lá, através de um esporte ou qualquer outra prática. Mas o salmista busca o Senhor. Veja o caminho feito pelo salmista no dia da minha angústia, ou quando estou angustiado. O que ele fez? Procuro o Senhor. Busco pelo Senhor. Ele sabe onde ele encontra refúgio, consolo para a sua alma. Chegaram os dias, meus irmãos, que a intensidade da sua dor não o afastaram de Deus, não o levaram para longe de Deus. Sabe, há dias, há momentos, que quando passamos por alguma coisa tão difícil que não queríamos enfrentar, logo nos vemos distante de Deus, viramos as costas para Deus como se criamos um Deus para cada momento da nossa vida. Não olhamos para um Deus que é o mesmo, que permanece para sempre. Mas se Deus não atendeu conforme aquela realidade, conforme aquele nosso pedido, aquela situação, aquela circunstância, logo Deus para a gente já é outro Deus. E criamos categorias de Deus para nós. Mas não é assim na vida do salmista. À medida que a dor se acentuava, mais ele se aproximava de Deus, ou melhor, refinava a sua devoção, a sua adoração a Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste da sua comunidade de fé. Esteja perto dos seus irmãos. Confie em Deus. Confie naqueles que podem te ajudar nessa caminhada. Buscar o Senhor era uma expressão muito comum no Antigo Testamento, e ela trata, ou ela significava de buscar com cuidado. Isto é, buscar um certo conhecimento da parte de Deus, ou uma percepção para algum problema em particular. E é isso que o salmista está fazendo. Veja o movimento do salmista e veja a sua luta, as suas mãos levantadas incansavelmente, demonstrando todo o esforço possível da parte do salmista. Ele sabe como fazer. Ele é um crente genuíno, todavia ele não encontra efeito algum para a sua busca. Parece que está sendo em vão, pelo menos nesse primeiro momento. Ele vai dizer: a minha alma não encontra consolo. Ele vê as suas orações, meus irmãos, sendo suplantadas pela aflição que não cessa. Ele pode se esforçar ao máximo em seus labores, e parece que é assim a nossa vida. A coisa aperta, logo nós vamos buscar a Deus com maior intensidade, parece que à medida que a gente busca mais a Deus, mais parece que o problema não vai embora. Mas se a gente não tiver a bênção divina sobre esses labores, será em vão a nossa busca. Isto é, se Deus não abrir a sua mão, a sua boa mão sobre nós, a sua presença, de nada vai valer. Mas o salmista está ensinando a gente, meus irmãos, nessa noite, a continuar perseverando nessa busca, não se afastar do Senhor. Ele não está indo para longe do Senhor, do contrário, ele está indo cada vez mais perto do Senhor, até encontrar no Senhor o consolo da sua alma. Uma simples compreensão do texto, se você olhar rapidamente comigo, para quando ocorria essa angústia da vida dele. Veja no verso 2: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite. O verso de número 4 vai dizer: não me deixas pregar os olhos. O verso de número 6 vai dizer: de noite. Irmãos, a angústia nos tira até o melhor do nosso sono. Eu não sei como é você durante as noites, mas o período que o salmista está passando maior dificuldade e angústia é durante a noite.
Parece que deitar na sua cama é como se a cama tivesse pregos. Chegar à noite é um pânico para a vida do salmista. Enfrentar a noite é saber que ele vai enfrentar aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas dificuldades. Eu me recordo de uma mãe esperando seu filho voltar das noites perdidas entre bebidas e farras. Ela não dormia enquanto seu filho não chegasse. Essa era a angústia dessa mãe. Eu não sei qual é a sua angústia aqui. Eu não sei como é que você lida com essa noite. Eu não sei se você já passou por essa noite escura da alma, mas parece que ela é terrível, não é? Se puder, você nem dorme, de tão assustadora que ela é. Mas uma coisa é certa, o salmista está caminhando para perto do Senhor cada vez mais. Uma definição rapidamente de angústia: angústia significa extrema dor e aflição. As emoções aguçadas de tal forma, em virtude, que as condições interiores ou daquelas à sua volta, veja, o sofrimento se torna cada vez mais profundo, agudo e intenso. Mas deixa eu te dizer uma verdade, não minha, mas da parte de Deus, creio eu, que na angústia, Deus insiste em nos ajudar. Em meio a essas lutas, a aflição da nossa alma, temores, medos, Deus insiste em ajudar os seus. Deus tem prazer em estar perto de nós nesses momentos. Provavelmente eu e você já teríamos enviado muitas mensagens, talvez para alguém próximo, um parente, ou no grupo da igreja, pedindo ajuda e socorro. Isto é, se alguém visualizar a mensagem e ainda responder, o que torna mais agoniante a nossa ajuda. Me recordo certa vez, quando eu cheguei de um culto como esse, cantando louvores, alegre com meus irmãos. Quando eu botei o pé na escada de casa e entrei para o meu quintal, parece que eu fui tomado por um aperto tão grande no coração, que o meu desejo era sair dali correndo desesperado e procurar por alguém. No caso do salmista, é o que acontece com ele. Ele está abatido em suas palavras. Veja no verso de número 4, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Embora ele tenha falado no início da mensagem, do texto, expressando seu sentimento de angústia, logo no versículo 1, dizendo literalmente, com a minha voz bradei a Deus, com a minha voz a Deus, desejando que a sua adversidade passasse logo, a situação mudasse por completo. Ele chega nesse momento aqui agora, onde nem as suas palavras mais estão diante dele. Ele não tem outra pessoa à sua volta, senão o próprio Deus a consolar, a acompanhar a sua angústia, a sua dor. E por vezes estamos exatamente assim, sozinhos, sem palavras, mas ainda estamos pensando, buscando a Deus. E é isso que o salmista está fazendo. Uma aplicação para nós aqui, rapidamente, nesse ponto, é: se você se dispuser para orar, Deus virá e dividirá o coração dele com você. O salmista está fazendo exatamente isso. Ele não está se entregando às suas lutas, aos seus medos. Ele está se aproximando de Deus, ele está colocando o seu coração diante de Deus, e Deus está vindo em direção a ele para dividir a sua dor com ele, o seu coração com ele. Isso não parte de nós, é algo antinatural. Você não vem para o culto dizendo: nossa, eu vou ao culto porque eu tive uma vontade tão grande de cultuar, isso partiu de mim, eu vou acordar cedo e hoje eu vou orar como se fosse tudo bem. Ninguém acorda fazendo isso. Ei, vou orar, que alegria. Não. Eu digo sempre que até para orar, de verdade, a gente precisa orar, começar orando. Quando você não quiser orar, faça sabe o quê? Ore. Essa é a vida do salmista. O Salmo 27:8 vai dizer: quando meu coração disser, busca a minha face, sim, Senhor, buscarei a tua face. É uma força fora de nós, é alguém nos alertando, é alguém nos chamando para perto, e esse é o próprio Deus dizendo: filho meu, filha, venha à minha presença. Não sei se Deus vai fazer isso por meio de uma angústia, não sei como é que Deus vai fazer isso, mas Deus vai sempre atrair os seus filhos para perto dele, para depender cada vez mais da boa mão de Deus. Deus providenciou para nós maneiras simples que estimulam e ampliam a nossa imaginação para ver o que precisamos de fato ver, enxergar o que está diante de nós, e uma delas, e um meio que Deus nos deu, foi a oração. A oração é poderosa demais, meus irmãos. Por meio da oração pode acontecer muita coisa na vida do crente. Por mais que a gente menospreze esse meio por ser tão ordinário, tão comum na vida do cristão, a gente marca culto de oração, a gente tem passado nessa igreja, eu não tenho participado ainda, vigília de oração. E aí talvez você pense: é tão comum a oração. Se você pensar desta forma, você pode ter a clareza
de perder o real motivo para qual foi lhe dada a oração. E aí você pode perder o impacto tão profundo que a oração pode causar na sua vida. O salmista está dobrado diante de Deus em oração. O salmista não se recusou a orar. Ainda que faltasse palavras, a sua alma estava derramada diante do Senhor. Muita coisa pode acontecer por meio da oração. Não cesse de orar. Não deixe de orar. Ainda que com poucas palavras. Ainda balbuciando. Talvez você não vai fazer a oração mais brilhante de toda a terra. Mas a sua alma, o seu coração, estará gemendo diante do Senhor, dependendo dEle. Pensar em Deus nos mantém no caminho certo, é isso que o salmista está fazendo. Ele orou, mas ele não tinha mais palavra, mas ele continuou pensando, isso o manteve no caminho certo, embora não seja ação completa para a vida dele, já é um vislumbre da graça de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Ele tem uma falha de memória, ainda do verso 1 ao verso 4, onde ele se lembra, mas parece que não tem efeito algum, como eu disse. Ele se lembrou de Deus, ele orou a Deus. Contudo, ele não encontrava consolo ou direcionamento correto ao seu coração. O que podemos observar durante a leitura do texto é que ele fez uma oração sincera diante de um coração angustiado. Mas só que um eu infiltrado em seus sentimentos adoecido paralisaram por um momento. Parece que o pensar em si mesmo, pensar nas suas próprias forças, o que ele faria, o tomaram e o deixaram mais adoecidos. Contudo, a gente vai ver que isso desaparece com o decorrer da mensagem, da exposição dessa noite. Boas lembranças do passado também produzem esperança e alegria em nossos corações. É isso que ele faz. Ele ora, ele pensa, ele lembra. E ele se lembra do passado, das coisas que ele recorda e traz à lembrança. A partir do verso 5 vai dizer: penso no dia de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. O pensamento do salmista aqui, ele recorda os passados dias que ele cantou uma canção alegre, em que havia uma canção alegre em seu coração. O que eu quero dizer com isso? Literalmente, ele está chamando à lembrança o meu cântico. É uma lembrança dos dias em que ele desfrutava da glória do Senhor. Sabe aqueles momentos em que você canta uma canção lembrando de tempos passados? É isso que ele está fazendo. A expressão no verso 6, de noite indago no meu íntimo, tem a expressão aqui, a palavra canto. O que quer dizer isso aqui? São sentimentos, são usados na adoração pública, aonde ele, de fato, as suas indagações são sinceras diante do Senhor, para que ele reconheça os feitos, ele celebre os feitos poderosos do Senhor. Ele está cantando, meus irmãos. Ainda que a dor o assole, ainda que ele esteja angustiado, como um bom israelita fiel ao Senhor, ele canta em particular para a sua edificação ou conforto. Talvez você não consiga orar. Talvez você não consiga ter palavras. Mas você ainda consegue, por vezes, cantar na sua alma. E aí isso é tão importante para nós, meus irmãos, que vai dizer um homem que quando uma fagulha de graça está realmente acesa no coração, ela rapidamente procurará aquecer outras também. Sabe, parece que está queimando tão pouco, mas ainda uma brasa no seu coração queimando. E quando ela aquece, ela rapidamente pega fogo em todas as outras. Asaf vai se lembrar então de tempos passados, de quando Israel desfrutava da bênção do Senhor. Veja, uma provável tradução do versículo do número 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos de tempos passados. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito investigou. São canções, meus irmãos, de dias mais felizes. Não são canções da noite, que surgiram naquele momento, mas ele recorda no tempo passado que Deus fez pelo povo no Egito, onde o povo atravessa pelo Mar Vermelho, seguro, em terra firme, e ele traz essas canções de dias melhores para cantar nesse tempo presente. Ele traz o passado para o presente para que aquilo possa animar a sua vida novamente e ele possa também animar os seus irmãos. Eu me lembro também, quando eu estava um tempo na juventude da minha igreja liderando, eu lembro que a gente tinha um coral dos jovens, e eu lembro daquelas músicas que eu cantava alegremente, abria os braços. Eu lembro que tinha uma canção que dizia: o Senhor conhece os que são seu, ou sua voz sincera de um adorador, ou uma outra canção sobre humilhação. Agora eu me esqueci a canção, se eu me humilhar diante do teu altar. Não sei se vocês lembram dessas canções.
E eu lembro que aquele coral cantando era uma alegria tão grande, uma música tão antiga. Mas eu lembro da minha caminhada. E aí eu olho para trás, eu lembro dessas músicas, poxa, trago o meu cântico daqueles dias felizes para o tempo de hoje, para poder experimentar aquilo que Deus já fez no passado. Só que ele não encontrou consolo para a sua alma, levando a comungar consigo mesmo alguns questionamentos que eu te convido a olhar rapidamente. Ele ora, lembra e questiona, confessa as suas dúvidas sinceramente, partindo de um exemplo sincero e valoroso no seu coração. Só que vejamos o questionamento na vida do salmista, a partir do verso de número 7. Talvez seja esse o seu questionamento, talvez seja isso que você já disse muitas vezes em sua vida. Observe o verso de número 7, eu vou ler em outra versão, que diz assim: será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Você já fez esses questionamentos, essas perguntas na sua vida? Sabe qual a resposta para isso tudo aqui diante do salmista? Não. Deus não muda de forma alguma. Quando estamos em trevas, meus irmãos, jamais devemos nos esquecer aquilo que Deus nos disse na luz. Sabe aquele dia em que você ouviu uma pregação, cantou um louvor tão alegre, aquele dia que você fez uma devocional na sua casa, aquele dia que você foi para um encontro na sua igreja com um pequeno grupo? Sabe aquelas devocionais que tem anotada na sua casa em anos e tempos passados? Pegue elas, reveja aqueles escritos, aqueles momentos que você teve, e que aqueles momentos de luz na sua vida iluminem as trevas que está diante de você no tempo presente. Foi o que Davi disse: Senhor, lança luz nas minhas trevas. Diante do salmista aqui, Asaf, Davi poderia estar respondendo a ele, como no Salmo de número 103, onde ele diz o seguinte: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. O Senhor não muda, o Senhor permanece sendo o mesmo. Deus não estava respondendo às orações conforme o salmista estava pensando, ou não vindo em auxílio a ele, como em tempos passados. Asaf, meus irmãos, ele não se tornaram descrente por conta disso. É o que acontece na vida de muitos irmãos. A gente tem o Salmo 73 confirmando que ele diz: quem mais eu tenho no céu além de ti? Asaf era alguém firmado, só que ele está não questionando se Deus existe, até porque ele relata aqui no verso 7 ao 9 atributos do Senhor. Como um homem descrente poderia se lembrar agora no momento de sua fraqueza, de Deus sendo Deus de promessa, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus misericordioso? Ele lembra da aliança do Senhor, o quanto Deus foi propício a ele no momento. Só que chegaram momentos em que ele foi arrastado pela dúvida em seu coração. Questionar não é o problema, não há pecado em si em questionar. Muitas vezes vamos chegar diante de Deus e fazer questionamentos sérios diante dele, sinceros, e você acha que Deus vai se assustar e vai olhar: Moisés, o que é isso? Estou apavorado com as suas palavras diante de mim. Deus sabe que por vezes no pecado do nosso coração, a dureza do nosso pecado vai fazer com que a gente traga questionamentos, complicações à nossa mente, ao ponto de chegar como o salmista fez: mas Deus não se afastará de nós. É evidente que a sua conclusão está equivocada, pois o Senhor não muda de forma alguma. Deus não muda, meus irmãos. Talvez você entrou nessa noite carregado com alguma situação na sua vida, na sua família, achando que Deus não está agindo mais a seu favor. Deus não muda. Perguntas essas que não ajudaram de forma alguma na aflição do salmista, mas que confirmaram a intimidade que ele tinha com o seu Senhor. Ele orou com uma oração sincera, lembrou de quem Deus era, dos seus atributos. Ele achava por um momento que Deus não se importava mais com a sua dor. Só que imediatamente, esta é a verdade, o salmista abandona a sua postura de dúvida e parte da crise até chegar ao outro lado. De que maneira, meus irmãos? Meditando sobre o que o Senhor havia feito por Israel no passado. Vejam que o homem de Deus, Spurgeon, vai comentar sobre esse salmo. Se um pobre cristão em aflição se lembrasse das promessas de Deus, elas o inspirariam com vida nova. Mas quando são esquecidas, seu espírito afunda. Vou repetir: se um pobre cristão em aflição se lembrasse das promessas de Deus, elas o inspirariam com vida nova, mas quando são esquecidas, seu espírito afunda.
Não esqueça das promessas de Deus. Se lembre delas, para que elas tragam vida, para que elas te reanimem. O verso 10, ele diz: então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Aqui, como eu disse, é a mudança de vida do salmista. Do verso 1 a 9 vimos a aflição, e aqui é a chave, é o pivô, é o ponto crucial, onde ele diz sobre a sua enfermidade. Basicamente ele diz, o que mais me dói é isso: a mão direita de Deus mudou. Parece que Deus não estava agindo. E aí ele diz também em outra versão, vai dizer, apelarei para o que há muito fez a mão direita do Altíssimo. Leia-se esses versos, meus irmãos, da seguinte forma, como um ato exultante de louvor da parte do salmista. Quando dá no verso 10 essa virada, onde ele relembra os milagres da salvação, porque enquanto ele pensava ou se preocupava com as dificuldades, do verso 1 a 9 a sua alma era esmagada. Mas do verso 10 para frente, ele, ao olhar para Deus entronizado, ele o vê em sua glória, e a origem da sua tristeza logo cessa, logo muda. Verso 11, verso 12 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Recordar aqui, meus irmãos, significa farei menção de algo, colocarei isso em público, tornarei público aqueles atos que o Senhor fez. Esse Salmo 77, a gente não sabe exatamente como se deu a situação do salmista final, mas parece que termina de forma abrupta, repentina. Parece que é uma abertura para o Salmo seguinte, o Salmo de número 78, se você puder olhar comigo, ainda na mesma página. Salmo 78, verso 1 diz: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Note o progresso da vida desse homem, alguém que sai de uma problemática da sua alma. Nós vimos ele chorando no início, nós vimos ele se lembrando de Deus, ainda que não resolvesse distante, nós vemos ele considerando os feitos do Senhor, e agora ele disse, ele abriu os seus lábios, ele falou. Por isso, a última parte do nosso sermão, a visão correta de Deus. Nós vimos sobre o caminho seguro da oração, nós vimos ele pensando, trazendo a sua mente ainda em lembrança, se direcionando a Deus e a visão correta de Deus. Após tomar uma direção correta, observamos no texto uma mudança grande do Salmo, aonde no primeiro momento ele se expressa falando mais sobre si, do verso de número 1 a 9, fazendo isso 22 vezes e apenas 11 vezes mencionando o Senhor. Só que agora, ele na segunda parte do Salmo, ele faz 3 referências pessoais a ele mesmo. E a maioria das vezes, isto é, 24 vezes, ele faz menção a Deus. Meus irmãos, não é sobre a velocidade que queremos que as coisas sejam resolvidas, mas é sobre a direção que tomamos, para onde nós apontamos. Olhar para o Senhor mais do que para as circunstâncias, e mesmo que elas não se alterem em nossa vida, nós podemos saber que nós fomos transformados por isso. Talvez você vai passar por alguma situação durante muitos anos na sua vida, mas saiba de uma coisa, Deus está te transformando, Deus está cuidando de você, fazendo com que você seja mais parecido ainda mais com o seu filho. E a conclusão desse salmo é que chegamos ao fim dele, com o avanço do povo de Deus, sendo traçado pela redenção do cativeiro do Egito, como nós vemos a partir do verso 13 até o final, passando pelo Mar Vermelho, onde o povo passou de forma segura, pelas impressionantes tempestades que aconteceram, seguindo em frente pela liderança invisível do Senhor e as suas mãos conduzindo pastores como Moisés e Arão, no verso 20. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Talvez eu e você jamais queríamos ser conduzidos por Arão, mas aqui está dizendo Deus que ele conduziu o seu povo até pelas mãos do próprio homem chamado Arão, com suas falhas, homens falhos. Com isso, aplicações finais para nós nesse salmo, diante de tudo que vimos aqui, dessa liderança do Senhor. Onde estão as pessoas que se levantam no meio da noite para expressar a sua angústia? No verso de número 4, se você puder olhar novamente, ele diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Veja, não é uma decisão do salmista estar acordado.
o Senhor o manteve acordado nessa situação. Não me deixas pregar os olhos. Onde estão as pessoas que se levantam em angústia durante a noite para orar e buscar o Senhor? O próprio Deus havia retirado o bálsamo do sono do salmista para colocar ele numa exaustão tão grande, ao ponto dele entender a preciosa lição de que Deus estava cuidando dele e mostrar a ele uma verdade revelada na própria palavra do Senhor. Segundo, seremos conduzidos por Deus pelos olhos da fé. É preciso, nessa noite, e junto com o salmo que nós vimos, ter a nossa fé renovada em nossos corações. Os discípulos gritaram, oraram ao Senhor: aumenta em nós a fé. Vai dizer o autor de Hebreus que pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Asaf olhou para trás e, na sua perspectiva, meus irmãos, a sua salvação, a sua segurança se encontrava no êxodo de Israel do Egito, como buscando provas, consolos da graça e do poder do Senhor. Hoje nós não olhamos para trás da mesma forma como se estivesse olhando para o êxodo de Israel no Egito, mas olhamos para o Calvário, onde o Cordeiro se entregou por nós, o Cordeiro de Deus, aonde chamamos isso de o segundo êxodo. Veja o que vai dizer o autor, o profeta Isaías: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Olhamos para Cristo, para o Calvário, para aquele que passou o caminho via cruz, caminhando de forma segura. A pergunta não é se Deus providenciou tudo de forma adequada para nós, meus irmãos. Não questione nesse sentido, mas faça a pergunta certa: nós o vemos em meio a esses momentos? Como vai dizer o próprio Senhor em João: pare de duvidar, Tomé, e creia. A pergunta é: nós o vemos? Ainda tem muita coisa sendo transformada na nossa vida. Os olhos do seu coração estão se abrindo, e creio nessa noite que eles estão se abrindo para enxergar cada vez mais a largura, a profundeza e a extensão do amor de Cristo e da sua glória. Deixa eu te dizer uma coisa: você está crescendo em sua capacidade de ver o invisível. Acredite. Continue perseverando, orando. Muitos homens no passado não viram as pegadas de Deus ali, mas atravessaram por fé. Você vai ver no Evangelho de João dizendo que João viu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vai dizer que Simão pega um bebê no colo, uma criança, e diz: pode despedir seu servo em paz, pois meus olhos já viram a tua salvação. Tomé precisou ver para crer. Os discípulos viram o Senhor, mas o Senhor diz: felizes os que não viram e creram. Esses são os primeiros leitores e somos nós. Olhe com fé para o caminho seguro da cruz. Olhe com fé para o caminho seguro da cruz. A mensagem do Salmo é que meditar sobre a tristeza é ser quebrantado e desanimado, enquanto ver a Deus é cantar no dia mais escuro. Cante a Deus no dia mais escuro da sua alma, mas cante vendo a Deus. Por fim, aprenda com Cristo e veja-o diante de todos os seus sofrimentos. O autor de Hebreus também, para encerrar, ele diz o seguinte: durante os dias de sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Lembra, o salmista gritou, clamou a Deus em alta voz. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que em alta voz e com lágrimas clamou pelo Pai e foi ouvido. Você nessa noite também pode ser ouvido pelo Senhor. Ao meditar no maior ato de redenção, na sua vitória sobre o pecado e Satanás, sobre a morte de Cristo, tenha sempre um salmo na boca, tenha sempre Cristo no coração. Olhe para o Calvário, ore a Deus nesses momentos, mas veja Cristo em todos eles. Amém? Pai, te agradecemos nessa noite pela tua mensagem aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais a continuar olhando firmemente para ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para ti e depender cada vez mais, Senhor, em oração e por fé, Senhor, confiar na tua boa mão poderosa sobre nós, Senhor. Fica com cada um de nós, nos guia, Senhor. Essa oração que eu faço em nome de Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém.